HGLG11, você verá nesse vídeo quanto é necessário investir para ganhar R$ 1.000 por mês de renda com o fundo imobiliário HGLG11. Nós veremos também o motivo do HGLG11 ser um dos melhores fundos imobiliários da bolsa, né, do mercado, e uma das maiores posições da minha carteira. Eu vou mostrar para vocês por quê. Léo, o HGLG11 está barato? Está caro? Nós vamos falar aqui do preço teto, do preço justo aí do HGLG11. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande e estou em busca da liberdade financeira. E compartilho essa jornada aqui no canal. Pessoal, o HGLG11, o que ele é? Um fundo imobiliário de tijolo. Ele investe aí no segmento logístico, então ele compra, vende galpões logísticos, tem um lucro com isso. Ele aluga esses galpões logísticos e o aluguel, parte desse aluguel volta para nós cotistas, tá? Então é assim que ele ganha dinheiro, é assim que nós cotistas ganhamos dinheiro. Ele foi fundado em 2010, então é um fundo relativamente antigo, né? Dentro desse mercado que é novo, ele tem 13 anos de mercado, já fez 9 emissões de cotas e o valor de mercado dele hoje é de 5,5 bilhões. Se eu não me engano, ele é o maior fundo de tijolo da bolsa em número de valor de mercado. E o número de cotistas também. Tá? Ele tem quase 400 mil cotistas, inclusive eu sou um deles, né? Como eu já falei, ele é uma das maiores posições da minha carteira. Se você é cotista do HGLG11, comenta para eu conhecer os meus sócios, beleza? E por que eu acho o HGLG11 um dos melhores fundos, né? Eu gosto de olhar em um fundo de tijolo a localização. A gente vai ver que ele é diversificado, apesar de boa parte do fundo estar em São Paulo, né? A gente tem atuação dele em Minas, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco. Acontece que São Paulo é onde a coisa acontece, onde a mágica acontece. Então é normal, né, boa parte dos fundos imobiliários terem muitos imóveis na região de São Paulo. Inclusive eu moro aqui na região, eu conheço. Realmente é uma coisa assim estrondosa. Falando de qualidade dos imóveis, né? Eu particularmente já conheci vários imóveis do HGLG11, isso porque eu alugo máquinas para construção civil. Tá? Então eu acabo participando de algumas obras. Então eu já tive a oportunidade de ver a qualidade dos imóveis do HGLG11 e de fato tem uma qualidade interessante nos imóveis que eu visitei. Não conheço todos, tá? Alguns que eu já visitei aqui na região de São Paulo, eu achei bem interessante. Uma outra coisa legal que eu gosto do HGLG11 é a diversificação, né? Ele conta com 20 imóveis em 5 estados, com 101 inquilinos, né? Eu coloquei aqui alguns inquilinos que talvez vocês conheçam. Volkswagen, Carrefour, Ambev, Mercado Livre, né? Então a gente tem aqui os maiores inquilinos, aí 62% estão em outros inquilinos bem diversificados, tá? Os contratos são vencimentos longos, a gente vai ver aqui que 66% estão de 2027 para frente, né? Os vencimentos dos contratos, isso aqui acho que é legal. Ele tem uma parcela boa de contrato típico. Típico são contratos normais de aluguel, tá? O atípico é aquele contrato com o inquilino, ele tem que honrar o contrato até o final. Se ele sair antes, ele tem que pagar todo o contrato. Então, se ele fechou o contrato para 5 anos e ele usou só um ano e resolveu sair, ele vai ter que pagar os outros 4 anos, tá bom? Esse é o contrato atípico. Alavancagem, né, que é o endividamento aí do fundo imobiliário. Isso é muito importante olhar, muita gente não olha, né? A gente vai ver que o HGLG11, ele tem aqui um gráfico, né, que cada vez mais ele vai diminuindo a sua alavancagem. Muito saudável na minha visão essa alavancagem do HGLG11. Outros pontos que eu gosto de olhar no fundo de tijolo, e o HGLG11 vem entregando bem, vacância física baixa, né? Vacância financeira também, não chega nem 5%, liquidez diária, ou seja, se você quiser comprar ou vender as cotas do HGLG11, você consegue, ele gira em média 13 milhões de reais por dia. Indexador, 79% está atrelado à inflação, IPCA, e 21% também a um outro índice de inflação, IGPM. O patrimônio dele vem crescendo, Léo, nos últimos 5 anos, patrimônio líquido? Sim, isso é muito bom. Agora nós vamos falar aqui de preço, tá? O preço dele hoje está R$ 158,73 cada cota. O valor patrimonial, ou seja, se eu pegar todo o patrimônio, todos aqueles galpões logísticos que o fundo tem, e dividir pelo número de cotas, né? Cada cota dele hoje está na casa de R$ 153 reais, tá? Então, o mercado está pagando um pouquinho a mais, está pagando R$ 4,99 reais a mais pelo que o fundo tem de patrimônio, ou 3,24% mais caro. Mas para fundos de tijolos, eu não gosto de olhar só esse indicador, tá? Eu gosto de olhar outros indicadores de preço, tá bom? Porque a gente não pode se apegar tanto a esse valor patrimonial. Esse valor patrimonial está 153.
de tempos em tempos, os fundos imobiliários eles passam por uma avaliação. Então eles vão verificar lá quanto vale cada galpão logístico. Então essa avaliação pode fazer com que esse valor patrimonial suba, tá? Passe aqui dos 158, pode chegar a 160 ou pode ficar abaixo também. Tá? Pode ficar 150, 140. Por isso que a gente não pode se apegar tanto a esse indicador aqui para fundos de tijolos, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia como é que tá. Falando de pagamento, né? Ele paga em média R$ 1,15 por cota por mês. E por ano ele paga R$ 13,80, tá bom? Em média, lembrando pessoal que fundo imobiliário não é renda fixa, tá? E os rendimentos também não são renda fixa. A gente pegou ali a média que ele vem pagando nos últimos anos, né? E chegamos nessa média aqui. Então, se eu busco um investimento que pague 8% livre de imposto de renda, eu topo pagar no HGLG11 R$ 172,50. E hoje o preço dele está R$ 158. Então, aqui, na minha visão, está barato. Agora, se eu quero buscar um investimento de 10% livre de imposto de renda, eu topo pagar no HGLG11 R$ 138. Por quê? 138 vezes 10% vai dar os R$ 13,80 que ele paga por ano. Vocês estão entendendo? Ah, Léo, eu já tenho um investimento que me traz 10% e é tão seguro quanto o HGLG11. Então, provavelmente você vai esperar o HGLG11 chegar nesse preço, que pode ser que chegue, pode ser que nunca chegue, né? E se eu falar de um preço justo de 12%, aí a pessoa vai topar pagar só R$ 115 no HGLG11, porque 115 a 12% dá os R$ 13,80 por ano, né? Eu particularmente enxergo o HGLG11 abaixo de R$ 160, que é o preço que ele está hoje aqui, um preço ok, tá? Claro, quanto mais baixo ele tiver, se tiver abaixo de R$ 153, melhor ainda. Mas pela qualidade do fundo, né, abaixo de R$ 160 eu estou achando um preço tranquilo na minha visão. Ah, Léo, eu prefiro esperar mais, prefiro pegar o HGLG11 mais barato. Pô, legal, respeito. Cada um tem sua estratégia, cada um tem seu perfil. Estou apenas expressando minha opinião. Esse conteúdo é um conteúdo mais de teor educacional, tá? Quanto investir para ganhar R$ 1.000 por mês, né? Sendo que ele está R$ 158, como eu já falei, ele paga R$ 1,15 por mês em média, R$ 13,80 por ano. Você precisará investir 870 cotas, tá? Para você ter, em média, aí, R$ 1.000 por mês. 870 cotas, você vai ter que desembolsar R$ 138.095,10 hoje, tá? Que o valor dele está R$ 158. Esse é o valor. Essas são as cotas que você precisa desembolsar para ter uma renda mensal de R$ 1.000. Importante, nada aqui é indicação de investimento. Fundos imobiliários não são renda fixa. Tanto o preço da cota como os rendimentos variam de preço, tá? Então eles podem estar acima ou abaixo. Isso é importante lembrar. Tem gente que acha que é renda fixa, não é. Até o momento os rendimentos são livres de imposto de renda, tá? Os rendimentos sim. Porém as cotas, se você vender as cotas com lucro, essa você vai ter que gerar uma DARF e pagar ali dentro do mês. Léo, eu não sei como é que funciona. Tem vídeo aqui no canal que eu vou explicar. No final desse vídeo vai ter um card aqui também. Desde já agradeço o like. Obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!